E aí, queridos, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal aqui do Professor Jojo e hoje, atendendo uma demanda que mandaram mensagens para mim para explicar, eu vou falar um pouquinho sobre carga elétrica, sobre a primeira lei de Ohm e sobre a segunda lei de Ohm. Então, bora pro slide aqui, que daí fica fácil para a gente poder aprender esse conteúdo. Olha lá. Pessoal, corrente elétrica, ela por definição é um fluxo de carga elétrica, tudo bem? Que percorre uma seção reta de um condutor por um intervalo de tempo, tá? Então aqui eu desenhei um fio, que é um condutor, ela tem uma área de seção reta, tá? Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui que eu esqueci de mudar. E aí, essa área, ela vai passar elétrons, que são partículas carregadas. Pode ser elétron, pode ser próton, mas que são partículas carregadas. Quando passa por essa área, ela vai demorar um intervalo de tempo para passar aqui, e nesse intervalo de tempo vai passar uma quantidade de carga, certo? Então, para a gente calcular a corrente elétrica que passa ali, a gente vai pegar simplesmente essa carga que vai passar por esse intervalo de tempo e vai fazer essa divisão. Então, a corrente elétrica é I é igual a carga dividido por tempo. A carga, a gente sabe que é medida em Coulomb, e o tempo vai ser medido em segundo. Então, a corrente elétrica vai ser medida em ampere, que é o Coulomb por segundo. Só lembrando que a carga nada mais é do que o número de partículas carregadas vezes o valor da carga elementar, onde o valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá ok? Perfeito, né? Então, sabendo o que é carga elétrica, aliás, o que é corrente elétrica, a gente pode fazer um exemplo aqui. Então, ó, por um fio passa uma quantidade de carga de 2 milicoulomb. Então, essa é a quantidade de carga que passa lá. 2 milicoulomb. O que é um mili, professor? É 2 vezes 10 a menos 3 coulomb, que é um prefixo que a gente usa muito na física, tá? Em um intervalo de tempo, nosso ΔT, de 0,04 segundos. O que ele quer? Calcule a corrente elétrica I. É isso que ele quer que você calcule. Então, usando a fórmula, I é igual a carga dividido pelo intervalo de tempo, que vai ser 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,04, né, Coulomb por segundo. Então, fazendo essa divisão, né, pessoal, olha lá, nós temos o resultado, né, que 2, então vamos fazer aqui, ó, 2 dividido por 0,04, então tira a vírgula, acrescenta 2 zeros, vai ser 200 dividido por 4, que vai dar 50. Então, isso aqui vai dar 50 vezes 10 a menos 3 ampere. Bom, aqui, pessoal, tem duas saídas, né? Ou você resolve essa notação científica aqui, 10 a menos 3, tá? Ou você deixa ele em prefixo de mili. Então, acho que eu vou deixar em prefixo de mili mesmo, tá? Que vai ser 50 miliamperes, tá? Professor, e se eu quisesse resolver isso? É simples, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó. É só você lembrar que a base 10 está elevada a menos 3, ou seja, a vírgula precisa ser andada 3 casas para a sua esquerda. Então, isso seria 0,050 ampere, tá? Ou seja, 0,05 ampere a corrente que passaria nele, tá ok? Bom, beleza. O segundo exemplo aqui, ele fala justamente daquela outra parte, fala assim, né? Por uma seção reta de um condutor, passou 200 mil elétrons em 0,1 segundos. Calcule a corrente elétrica que passa nesse fio, dado o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Bom, o que eu tenho de informação? Eu tenho o número de elétrons, que é 200 mil elétrons que passam, a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e o tempo que esses elétrons passaram, que é de 0,01 segundo.
Então, a minha corrente elétrica é N vezes E dividido pelo tempo. Lembra que N vezes E é a nossa carga, tá? Então, vai ficar 200.000, certo? Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, dividido pelo tempo, que é 0,001. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é eu tirar todos esses zeros do 200.000. Como é que eu faço? Para cada zero que eu tenho aqui, eu vou somar um número no expoente da notação científica. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Eu vou tirar eles, vou somar 5 aqui. Então, eu tiro, tá? Então, vai ficar 2 vezes 1,6. Isso vai dar 3,2 vezes 10. Aí, eu vou fazer essa conta aqui. Então, menos 19 ganha 5, dá menos 14. Menos 14. E vou dividir por 0,01. E aí, lembra que coulomb dividido por segundo é ampere, tá? Então, agora é só fazer essa divisão. Então, 3,2 dividido por 0,01, como eu tenho duas casas decimal aqui, eu tenho uma só, coloco um zero e aí cancela as vírgulas. Então, vai ficar 320 dividido por 1, que dá 320, tá? Então, a resposta lá seria 320 vezes 10 a menos 14 ampere. Aqui, pessoal, eu vou colocar a vírgula no 3,2, tá? Então, vou colocar a vírgula aqui, ó, 3. Para mim colocar a vírgula aqui, eu andei duas casas, então vou somar 2 aqui novamente. Então, I vai ser 3,2 vezes 10 a menos 12 ampere. Essa é a corrente que estaria passando por esse fio condutor. Perfeito? Então, isso é corrente elétrica. Fácil, tranquilo, direto. Naturalmente, alguns exercícios, ainda mais quando são de vestibulares, ele traz conceitos mais elaborados, que pode ser ou um exercício mais detalhado ou agregando a esse conceito outros conteúdos da física, que deixam o exercício mais complicado. Mas corrente elétrica é apenas isso, tá? A primeira lei de Ohm. Então, o que a primeira lei de Ohm fala para a gente? Ela determina que a diferença de potencial, que é U, entre dois pontos de um resistor R é proporcional à corrente elétrica I, que é estabelecido nele. Então, essa figurinha aqui, ela representa bem isso, né? Essa parte em azul é o nosso fio condutor. Então, a voltagem, ela vai empurrar os elétrons passando nesse fio. Já o fio, ele vai resistir essa passagem, ele vai dificultar que o elétron passe. E o elétron vai tentar passar por ele, tá ok? Então, a gente vai definir a primeira lei de Ohm como sendo U, ou V, né, que é a voltagem, igual a resistência vezes a corrente elétrica. Ou a gente pode brincar com essa fórmula e escrever ela como sendo que a resistência que o fio tem seria a tensão elétrica dividido pela corrente elétrica que passa pelo fio. Ou que a corrente elétrica seria a tensão elétrica dividida pela resistência do fio, tá ok? Perfeito. Só lembrando que a voltagem é em volts, tá? A resistência é em ohm e a amperagem, o corrente em ampere. Então, o nosso volts é justamente ohm vezes ampere, tá? Então, aqui a gente tem as mesmas unidades medidas, para resistência é ohm, para voltagem é volts e para a corrente é ampere, tá bom? Exemplo aqui. 3. Um fio condutor de resistência elétrica de 70 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 0,4 ampere. Calcule a tensão elétrica que o fio está submetido, tudo bem? Então, olha lá, vamos tirar as informações. Eu tenho que a resistência é 70 ohms e que a corrente elétrica que passa nele é 0,4 ampere. O que ele quer calcular? Ele quer que só calcula a tensão elétrica. Então, U é igual a R vezes I. U é igual a 70 vezes 0,4. Então, U, fazendo essa multiplicação, 28 volts. Aí, super tranquilo, primeira lei de Ohm, tá? Um outro exemplo aqui. Um fio condutor submetido a uma tensão elétrica. Então, o U agora é de 40 volts, percorrido por uma resistência elétrica, aliás, por uma corrente elétrica, então, I de 0,5 ampere. Calcule a resistência elétrica. Então, lembra, resistência elétrica é U sobre I, né? Então, U
é 40 volts e a corrente 0,5 ampere. Pessoal, não se assuste com essa divisão. Toda vez que você fazer uma divisão por meio, né, por 0,5, resposta é sempre o dobro, tá? Então, 40 dividido por meio é 40 vezes 2, que dá 80 volts. Aliás, 80 ohms, né, que é a unidade de medida dele. Então, essa é a resistência do fio, super tranquilo. Outro exemplo, um fio condutor de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica agora é de 300 ohms, está submetida a uma tensão elétrica de 9 volts. Então, 9 volts. Calcule o quê? Calcule a corrente elétrica que passa por esse fio. Então, a corrente elétrica é a tensão elétrica dividida pela resistência, que é 9 volts dividido por 300 ohms. Então, fazendo essa divisão, né, ó, 9 dividido por 300, 9 não dá para dividir, coloca 0, acrescenta um 0, fica 90. 90 ainda não dá para dividir, coloca um 0 aqui, pega o 90 e acrescenta mais 0, dá 900, e agora dá por 3. Porque 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 3 é 9, subtrai dá 0. Então, nossa corrente é de 0,03 ampere, tá ok? Essa é a nossa corrente elétrica. Então, mais uma vez, pessoal, a primeira lei de Ohm é isso, é simples, é só aplicar literalmente as fórmulas lá da primeira lei, que para você achar a tensão elétrica é só multiplicar a resistência vezes a corrente elétrica. Para você achar a resistência é só dividir a tensão elétrica pela corrente elétrica. E para você achar a corrente elétrica é só dividir a tensão elétrica pela resistência, tá? Lógico que alguns exercícios eles podem ser mais elaborados, pode agregar outros conceitos físicos, deixando o exercício mais complexo. Mas a primeira lei de Ohm é apenas isso. Já a segunda lei de Ohm, ela descreve a resistência elétrica de um fio condutor devido a seu material, tamanho e área da seção transversal. Então, cada tipo de material, cada tipo de condutor, seja ele de cobre, seja ele de ferro, seja de alumínio, ele tem um tipo de material específico, então ele tem uma resistividade específica, que é o nosso ρ. Essa resistividade, com o tamanho desse fio e a área de seção transversal, gera uma resistência elétrica para esse fio. Nesse caso aqui, ó, eu desenhei um fio, tá? Onde eu coloquei a área da seção transversal, que é a espessura do fio. Por ele passa uma corrente elétrica, ele tem um tamanho e a resistividade, que é o nosso ρ, tá? Que é a resistividade do material, que depende do material. Então, para que eu calcule a resistência elétrica desse fio, eu preciso o quê? Pegar essa resistividade ρ, multiplicar pelo seu comprimento, dividir pela sua área da seção transversal. Fazendo esse cálculo, eu consigo achar a resistência desse fio quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, tá ok? Então, vamos a um exemplo aqui, ó. Um fio condutor de cobre com 120 metros de comprimento, então o seu comprimento tem 120 metros, tá? De comprimento, e com área de seção transversal reta, então a área dele é de 1 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, e com resistividade ρ, né, resistividade dele de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metros. Determine a resistência elétrica desse fio. Então, a resistividade vai ser justamente o que? A fórmula da resistência elétrica do fio. Pessoal, criança menor de 12 anos, abaixa o ouvido aí, fecha o ouvido, tá? Mas isso aqui no cursinho, quando a gente faz aula de cursinho, para cursinho preparatório para vestibular, onde nós temos sempre alunos acima de 17 anos, a gente fala que essa aqui é a forma da rola, né? Por quê? A resistência, a resistividade é o ρ, né? Então, ρ vezes o comprimento, que é L, dividido por A, que é lê-se rola, é a fórmula da resistência elétrica, tá? E aí, essa fórmula é interessante. Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá? Como a resistência ela é proporcional ao comprimento, quanto maior o fio, maior a resistividade do nosso fio. E como a resistência ela é inversamente proporcional à área, quanto mais fina for esse fio condutor, maior a sua resistência. Quanto mais grossa ela for, menor a sua resistência. E aí a gente brinca na sala de aula com isso, né? O tamanho pela espessura, quanto mais fino, mais grosso, quanto maior, quanto menor, tem a resistência da resistividade da forma da rola, tá?
Então, isso é só para você lembrar, é macete cursinho, tá, pessoal? Não vai fazer corte aí, fazendo meme aí, que vai ficar feio, hein? Então, olha lá. Então, a resistividade é 1,7 vezes 10 a menos 8, né? Vezes o seu comprimento, que é 120 metros, e vai dividir isso pela sua área, que é 1 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Lembra aquela regrinha que eu passei para você? Cada vez que tiver um zero, você vai cortar esse zero e vai somar no expoente, né? E aí, você vai pegar 1,7 e vai multiplicar por 12. Então, 1,7 vezes 12. Então, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1 dá 2, com 1 dá 3. Mais 1 vezes 7 dá 7. E 1 vezes 1 dá 1. Então, dá 4. 3 com 7 vai dar 10, né? Vai 1. E 1 com 1 dá 2. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula, 20,4. Então, a resistência vai ser 20,4 vezes 10 a menos 7 e vai dividir por 1 vezes 10 a menos 3. Bom, qualquer coisa dividir por 1 é ela mesma, então vai dar 20,4. O expoente da notação científica de 10 a menos 3, que está no denominador, basta eu pegar o expoente e jogar para cima trocando o sinal. Então, se ele é menos, ele vai mais. Então, mais 3. Isso aqui vai ficar... não esquece que eu vou trocar a vírgula. Eu vou colocar a vírgula para frente, uma casa para a esquerda. Então, eu vou somar mais 1 também. Então, isso aqui vai ficar 2,04. Deixa eu pagar essa conta aqui. Vezes 10 a menos 3. Menos 3 o quê? Ohm. Então, essa é a resistência desse fio. Tá ok? Então, assim, mais uma vez, segunda lei de Ohm é super fácil. É só aplicar a fórmula que vai dar certo, fazer as continhas. Naturalmente, você tem aí digamos assim, uma base matemática de notação científica que é um pouquinho complicada, porque tem que saber potência de base de 10, tem que saber as propriedades da potência, fazer a soma, subtração e assim por diante. Neste caso, o que acontece? Seria muito interessante você vir na descrição do vídeo aqui do canal e assistir um vídeo que eu tenho, na verdade vou deixar os links aqui na descrição, que fala sobre notação científica, faz bastante exemplo, faz bastante solução de problema, e eu acho que vai ser de muita ajuda, muita importância para você nesse conteúdo, tá ok? Bom, é isso aí, professor Jojo aqui, trazendo mais um conteúdo de física para que você aprenda, né? Estamos chegando aí, muitas universidades já fizeram aí vestibular, né? Já fizeram suas provas, algumas ainda vão fazer. Eu acho que é uma dica muito importante, muito legal para você. Aquele grande abraço do professor Jojo, estude física, porque a física ela é muito, muito top. Aquele grande abraço do professor.